Entre o pequeno e o grande príncipe. Que encontro maravilhoso entre esses dois grandes personagens da cultura ocidental, entre mim e você, entre nós. Eu, você, o pequeno príncipe, o grande príncipe e Deus. Encontros. Como se diz no budismo tibetano, o grande pecado, o pecado de todos os pecados, o erro de todos os erros é a ilusão da separatividade. Se, como dizem os espíritos, o erro de todos os erros é o orgulho e o egoísmo, que nada mais são do que a ilusão da separatividade, encontrarmos-nos é tudo de bom, é tudo de aprendizado, é tudo de cura para as nossas almas. Ótimos encontros para nós, ótimos encontros com vocês, ótimos encontros com o alto e com Deus. Muito bom. Estamos aqui então fazendo uma releitura de O Pequeno Príncipe, à luz do Grande Príncipe do Evangelho. Hoje vamos nos dedicar à dedicatória. Nos dedicar à dedicatória. Porque desde a dedicatória fica claro de que se trata o livro. Vamos lá? Veja aí no seu exemplar, se você possui um exemplar físico, se você trabalha com o arquivo digital que eu passei para todos vocês. Se você não percebeu, vai lá na minha página do Facebook, abra o arquivo digital, acompanhe conosco. A dedicatória é curta, mas clara ao propor o objeto, o assunto desse livro. A dedicatória começa assim: a Leon Wertz. Essa é a dedicatória do livro. Em seguida, o autor escreve o seguinte texto: peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Aqui somos apresentados já de cara a esse conceito de uma pessoa grande. A pessoa grande não se trata apenas do tamanho físico, mas pessoa grande é símbolo do que Paulo de Tarso chama homem velho, talvez semelhante ao que Harry Potter chame de os trouxas. Pessoa grande simboliza o envelhecimento, o enrijecimento da criatura de Deus. Então ele fala: peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo: essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Primeiro grande tema desse livro, a amizade. Depois continua o autor: tem um outro motivo, essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Isso quer dizer que, apesar de ser uma pessoa fisicamente grande, ela traz dentro de si, viva, a sua criança, porque é capaz de entender
todas as coisas e até mesmo os livros de criança. Quem preserva dentro de si o olhar da criança é capaz de entender todas as coisas. Olha que pérolas são lançadas nessa dedicatória. E continua o autor na explicação da dedicatória. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. A solidariedade. Outro grande motivo, outro grande tema desse livro. Ela precisa de consolo. E continuando, se todos esses motivos não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Aqui aparece o tema principal. E ele explica: todas as pessoas grandes foram um dia crianças. Todos os rígidos já foram flexíveis. E ele termina a explicação da dedicatória dizendo: mas poucas pessoas grandes se lembram disso, que já foram um dia crianças. Corrige, portanto, a dedicatória a Leon Wirtz quando ele era criança. Então, durante o livro todo, trataremos essa dualidade, essa dicotomia entre ser criança e ser uma pessoa grande. Acredito que a maioria dos que participarem desse estudo sejam pessoas fisicamente grandes. Não tenho como saber se, como Leon, as pessoas que assistem aqui, que participam desse momento nosso, são capazes de entender os livros de crianças, são capazes de entender, portanto, todas as coisas. Mas todos, os que aqui assistem e os que aqui não assistem, os que buscam e os que ainda não buscam, trazemos dentro de nós a criança que já fomos um dia. Portanto, como Antoine de Saint-Exupéry, não sei se a pronúncia está correta, o autor de O Pequeno Príncipe, nós dedicamos essas reflexões a todos aqueles que mantêm vivas as suas crianças, ou seja, a todos, e especialmente dedicamos esse curso àqueles que percebem a importância de buscar, resgatar, salvar a sua criança. Aqueles que percebem que a sua criança está em perigo e que é preciso e que se dispõe a salvá-la e a resgatá-la. Muito bom que sejamos todos nós, não é? Então vamos à nossa reflexão, estudar essa dedicatória. Fique claro que nós leremos todo o livro. Quando abordarmos um capítulo, leremos todo esse capítulo. Então, ao final, teremos lido todo o livro. Mas além de ler, nós vamos refletir, pensar, conversar sobre um riquíssimo material espiritual que esse livro contém. Muito bom? Por que é tão importante ser criança? O que
afinal de contas, é ser criança? Espiritualmente, todos sabemos que a vida não começa no berço, não termina no túmulo. Todos nós sabemos, portanto, que todas as crianças, como todos os seres, possuem um espírito. Todos os seres humanos possuem um espírito. O corpo é apenas uma vestimenta momentânea. E por que a vestimenta momentânea criança seria tão importante assim? Por quê? Excelente pergunta. Porque a verdade é que em vidas passadas, conforme vamos vivendo a vida, sentimos a necessidade de nos defender, por nos supormos frágeis, por supormos a vida uma guerra, por supormos os outros os nossos inimigos, vamos criando barreiras, defesas. É o que a psicologia chama de mecanismos de defesa. E que, como se fossem couraças de um guerreiro, vão nos pesando e nos enrijecendo. É interessante essa comparação. Há revelações, há instruções, informações na internet que falam que somente a armadura dos guerreiros medievais pesava cerca de 60 quilos. Como além das armaduras, o guerreiro medieval também levava um escudo pesado, uma espada pesada, outras armas como a maça, que eram muito pesadas, a lança. Nota-se que, afinal de contas, o guerreiro precisava estar em cima de um cavalo, porque era o cavalo, animal potente, forte, que tornava capaz de aquele conjunto cavalo-cavaleiro ter mobilidade, ter força. Porque se no decorrer de uma batalha um cavaleiro, com sua armadura, com seu escudo, com sua lança, com sua espada, se ele fosse lançado para fora do cavalo, ele se revelava muito frágil por causa do peso excessivo que ele carregava. É uma figura excelente para falar de nós, dos pesos, dos cansaços, da rigidez, da imobilidade que nós apresentamos na vida, a título de defesa. A título de defesa, nós colocamos tantas barreiras, tanta rigidez, tanto peso, que perdemos a mobilidade, perdemos a capacidade, perdemos a força e nos tornamos paralíticos espirituais. É isso que somos. O que nos paralisa? Medos. Medo é o sentimento mais básico da criatura primitiva, é a herança mais forte que trazemos do nosso estágio animal. O medo é o sentimento básico. É a raiz básica de todas as nossas defesas. Claro, quem tem muito medo
é porque se sente frágil. Quem se sente frágil e tem muito medo, cerca-se de defesas. Que defesas? O preconceito. Preconceito é tudo aquilo que constrói a criatura que sofre. Então uma criatura sofre com uma outra criatura, e se ela for mulher, eu generalizo que as mulheres são como ela. Se ela for de uma certa cor de pele, eu generalizo que as pessoas com aquela cor de pele são como ela. Se ela for de uma certa região do planeta, também generalizo. Se for de um certo país, de uma certa cultura, de uma certa religião, de um certo partido, de uma certa ideologia, de uma certa idade, de uma certa compleição física, se for muito gordo, se for muito alto. O preconceito é a generalização de uma característica humana que tipifica a pessoa que nos agrediu. Como nós não queremos sofrer, como nós não queremos ser agredidos novamente, nós nos fechamos na defesa, na pretensa defesa do preconceito. E cada vez que aparece alguém com as características daquela pessoa, nós nos fechamos. Como são muitas as vezes, muitos os erros que os outros cometem conosco, depois de algum tempo, como nós ficamos? Porque o sexo oposto, as opções sexuais diferentes, erram. As outras nacionalidades erram, as outras profissões erram, as outras religiões erram conosco. Se a cada vez que alguém errar conosco, nós generalizarmos, será mais ou menos como queimar livros. Como se a vida fosse uma riquíssima biblioteca, com numerosíssimos livros, e que nós nos dedicássemos à infeliz iniciativa de queimar livros. Aquele que coloca o sexo oposto como menor, aquele que fica em guerra com o sexo oposto, queima metade da biblioteca. Aquele que rejeita pobres, queima 60%, talvez 70% do restante da biblioteca. Aquele que rejeita outras nacionalidades, outras profissões, outras religiões, outras raças, queima enorme quantidade do que sobrou. Porque cada um dos 25 bilhões, 30 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra é um livro. E a nossa biblioteca tem 30 bilhões de exemplares de livros. 30 bilhões de livros diferentes. E nós vamos queimando 15 bilhões de cara, 10 bilhões, ficando com 5, queimando outros 3, outros 1, outros milhões, de forma que no final das contas, nós que tínhamos uma biblioteca de 30 bilhões de livros, ficamos com poucos, muito poucos, se duvidar com nenhum livro. Olha que tragédia. Para alguém que precisa muito dos livros para aprender, para um ser que precisa muito do outro para refletir,
Já diz a psicologia que o outro é o espelho para o eu, feito para nossa reflexão. E o espelho não serve apenas para reflexão inócua, mas para uma reflexão que nos ajude a nos melhorar. Não é para isso que serve o espelho? Se nós vamos queimando todos os livros, vamos quebrando todos os espelhos, como vamos refletir, como vamos nos melhorar? Como vamos aprender? Por isso, nosso Pai de amor, Deus, movido de imensa compaixão por nossa ignorância, essa de quebrar espelhos, queimar livros, nos trouxe uma nova oportunidade. Uma oportunidade do guerreiro despir-se das suas armaduras, das suas armas. É isso que acontece na reencarnação. Nós nos despimos da nossa rigidez, dos nossos preconceitos, das nossas ilusões de defesa e voltamos mais leves. Voltamos com uma visão mais ampla, porque o elmo, que é aquele capacete dos guerreiros da Idade Média, limitava muito a visão. Praticamente não víamos nada. Não nos movíamos, não tínhamos força, não víamos nada. E mesmo ouvíamos pouco. Aí, a explicação por que o profeta disse, Jesus repetiu tão enfaticamente que nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. É por causa do excesso de preconceitos, erguidos em defesa, porque intoxicamos nossas almas de culpas e de mágoas e de medos. Defesas que não nos defendem, só nos paralisam, só nos tendo olhos nos fazendo cegos e tendo ouvidos nos fazendo surdos. Por isso, ao início de uma nova vida, Deus nos deu a reencarnação, nos deu a infância. O que é a infância? Senão a vida tomando o guerreiro, tirando o seu elmo, fazendo com que ele ganhe amplitude de visão, com que ele ganhe ouvidos de ouvir, com que ele ganhe leveza, movimento, contato com a vida. Veja se isso não define o que é a infância. Simplicidade do ser sem as complicações das armaduras, dos mecanismos de defesa. Leveza, porque é muito pesado ser juiz, é muito pesado caminhar com mágoas, dezenas de quilos de mágoas e culpas, preconceitos, muito pesado. Exaustivo carregar tanto peso. Despidos de elmo, armadura, escudos, lança, espada, a criança abre-se. Claro, nem precisa fazer um estudo, mas estudos evidenciam quantas habilidades nós aprendemos no primeiro ano de vida. Habilidades fantásticas, fundamentais. Quanto nós aprendemos na infância? Imagine que nós aprendêssemos 100 numa vida toda. Quantos desses 100 seriam na infância? E por que aprendemos tanto? Por que
Os afetos da infância são os afetos mais importantes, mais marcantes de nossas vidas, porque a criança está aberta para o mundo, sem as múltiplas defesas que lhe foram, pelo menos temporariamente, suspensas, constituindo uma maravilha de atitude perante a vida. Essa leveza, essa abertura, essa curiosidade, essa disponibilidade para o mundo, para o outro, para a vida, que caracteriza a infância. Por isso a infância é tão importante, porque temporariamente, suspensas que são as nossas memórias, a criança pode ter flechas, mas não lembra de seus inimigos, de suas vidas passadas, de seus preconceitos, suas mágoas, suas culpas. Tudo isso está suspenso e a vida fica mais leve, mais gostosa, mais alegre. A vida fica maravilhosa. Tem um poema super famoso: "Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais." Ali o poeta diz: eu era feliz e não sabia. Pois o que nós não sabemos não é que nós éramos felizes na infância. O que nós não sabemos é que podemos voltar a ser criança, que podemos resgatar a criança que habita e que vive no fundo de nós. Todos nós temos uma criança viva no fundo de nós. Tanto é que a cada nova vida, essa criança assume a integralidade dos primeiros anos. Tanto é que quando nasce um filho, quando nasce um neto, quando nasce um sobrinho, mesmo quando encontramos uma criança desconhecida, às vezes pessoas adultas estão num certo ambiente e aquele ambiente está sisudo, está tenso, pois entra um bebê. Naquele ambiente tudo muda. As pessoas se desarmam. As máscaras fechadas e tensas se distensionam em sorrisos. Tudo fica mais leve. A infância, a criança tem essa capacidade, porque ela simboliza o melhor de nós. Simboliza a nossa essência. O ser humano por trás dos elmos, dos escudos, das espadas, das lanças, das armaduras. Nós temos uma criança no fundo de nós. E assim como a vida tão sabiamente faz, suspendendo ao início da encarnação as memórias, os pesos, as defesas, nós somos convidados a fazer isso durante a vida. Porque a maneira de voltar a ser criança, por exemplo, é perdoar. Cada vez que nos libertamos de mágoas, voltamos a ser criança. Cada vez que nos libertamos de culpas, voltamos a ser criança. Cada vez que nos desfazemos de preconceito, essa montanha de lixo espiritual, erguida como trincheiras que nos defenderiam e que não nos defendem de nada, tornamos a ser crianças. O objetivo de um livro, O Pequeno Príncipe, o objetivo do livro, o Evangelho, é voltarmos a ser criança, é nascermos de novo, na matéria e no espírito, como explicou Jesus, e nós conversaremos mais a respeito. Precisamos nascer de novo. E nascendo de novo, sermos como criança,
porque essa é a condição para entrarmos no reino dos céus. Assim diz o pequeno príncipe, assim diz o grande príncipe. Muito bom, muito feliz por esse encontro, muito feliz por esses conteúdos tão importantes que vão surgindo por intuição, quase nada organizados, e que nos estimulam ao fundamental do caminho humano. Você é nosso convidado e nós manteremos a nossa estrutura de, depois de um estudo, prestar serviço. E nós sairemos por esse mundo. Todos nós que estamos aqui reunidos, simbolicamente, sairemos daqui por esse mundo com o portão aberto de uma saída de escola, em que as crianças se lançam nos braços dos pais, alegres, energéticas, saltitantes, felizes. Nós, nesse momento, sairemos do curso como crianças que saem da escola felizes, para abraçarem os seus pais, para abraçarem seus irmãos. Nós sairemos daqui felizes para abraçar a humanidade inteira. Como a lembrar a humanidade inteira que todos já fomos crianças. Que não é preciso, não é necessário, não é útil vivermos defendidos, fechados, enrijecidos nessa pseudo-maturidade que só nos pesa. Que é possível e necessário, como nunca, voltarmos a ser crianças. Que a alegria, que a disponibilidade afetiva, que a vontade de aprender inunde, cure, ensine, ame, acima de tudo ame todos os seres e todas as crianças de toda a humanidade. Graças a Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Vamos agora saudar os amigos espirituais, os amigos físicos que estamos aqui reunidos. Muito bom estar com todos vocês, é realmente uma realização estar aqui e viver juntos essa felicidade de voltarmos a ser crianças. Bárbara Frias, falando como a infância emociona. Sayonara, a mesma coisa, falando que esse tema a fez chorar. Esse tema talvez nos lembre que a nossa salvação está dentro de nós, que nós precisamos salvar uma criança em perigo. E vamos salvar. Muito bom, Sayonara. Gugu Souza expressa sua gratidão por esses momentos maravilhosos. Muito legal, Gugu. Muita paz e luz para todos nós. Esther Ponzoni, muito boa noite. A Bárbara diz: eu tenho uma criança aqui em casa que me ensina todos os dias ver o mundo sem preconceitos, com amor e leveza. Isso quer dizer, Bárbara, que essa criança que você tem dentro de casa está se conectando e reavivando e salvando a criança que você tem dentro de você. Parabéns, que maravilhoso perceber isso. Eliane Lauri, muito boa noite. Rosa Nepomuceno. André Salvatore. Mais uma vez, fica o nosso convite
para, assim como fizemos na oração, sairmos correndo aqui, espalhando, compartilhando, multiplicando as alegrias da infância, as alegrias da criança dentro de nós, que foi reconhecida nesse nosso momento, fortalecida, resgatada. Um grande abraço para todos vocês. Domingo que vem às 17h30 continuaremos, já no primeiro capítulo desse fabuloso O Pequeno Príncipe, no decorrer do qual faremos, se Deus quiser, a integralidade da salvação, do resgate da nossa criança interior. Muita paz e bem para toda a humanidade, muita paz e bem para todos nós que assistimos ao vivo, muita paz e bem para todos aqueles que a qualquer tempo, em qualquer lugar, mas no seu coração, tiverem acesso a esse material. Ótimo final de domingo para todas vocês, para todos vocês. Crianças de todas as idades, de todos os sexos, de todas as raças. Crianças em nossos corações. Paz e bem.